Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com cautela política moderada e seguindo o movimento do exterior, o dólar fechou o dia em alta frente ao real. O dólar teve alta frente a moedas fortes estrangeiras e frente ao real, a valorização da moeda norte-americana foi de 0,67% nesta quinta-feira, encerrando o dia aos R$ 3,15 mais 30, uma alta importante aí para o dólar e uma desvalorização para o real. Já o índice Bovespa bateu números históricos nesta quinta-feira, chegando aos 78 mil pontos, mas o índice terminou o dia muito próximo da estabilidade, como você acompanha no painel. A alta do índice Bovespa nesta quinta-feira foi somente de 0,03%, encerrando o dia aos 76.617 pontos. As empresas de energia elétrica foram as que se destacaram hoje no índice Bovespa aqui na B3, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E a Câmara aprova um projeto que facilita o porte de arma de fogo para proprietários e empregados de fazendas. Quem tem mais informações de Brasília é Odacil Canepa. O projeto foi aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara. Segundo o texto, o objetivo é proporcionar a defesa pessoal, familiar e do patrimônio. O projeto altera o Estatuto do Desarmamento. O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara apoia o projeto e explica por que o setor rural precisa de armas no campo. A justificativa ela é bem simples e eu não tenho nenhuma dúvida do que o produtor rural vai entender muito claro o que eu estou dizendo. A violência aumentou no Brasil sistematicamente nos últimos anos. No campo, mais do que triplicou na última década. Nós estamos falando em latrocínio, em roubo, em furtos, em invasões. Isso por quê? Principalmente depois do Estatuto do Desarmamento, porque hoje há uma sensação do produtor rural de insegurança, dado a violência que está no Brasil como um todo, porque o bandido, ele sabe, Raíssa, ele sabe que lá no campo, o produtor rural é proibido ele ter uma arma. A violência no campo hoje, ela está focada em dois extremos, no conflito agrário. E na maior parte desses conflitos agrários são produtos de invasões, tem toda uma situação de titularidade dessas áreas e essa nova lei ela vai trazer uma regra muito clara quem é que pode ter esse porte de arma e a violência no campo está no momento em que o produtor não consegue se defender, porque ele não tem um instrumento adequado à defesa, porque o Estatuto de Desarmamento o proibiu de ter uma arma na sua casa, na sua propriedade rural. O projeto ainda precisa passar por 2 comissões na Câmara até chegar ao plenário. Odacil Canepa para o SBA. E o Senado aprovou hoje, em votação simbólica, a medida provisória que cria um novo refis do governo. É o programa de parcelamento tributário. O Senado retirou o perdão de dívidas tributárias de entidades religiosas. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer, que deve fazer novas alterações na medida provisória. As mudanças feitas na Câmara e no Senado devem reduzir drasticamente a arrecadação da União. E depois de 11 anos, teve início o Censo Agropecuário do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai percorrer as propriedades agropecuárias brasileiras nos próximos 5 meses. Quem tem mais informações é o leiloeiro Adriano Idival. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo! Porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Muito bem, Adriana Edival, dado o recado. E o Rio Grande do Sul já semeou até agora cerca de 6% da área estimada para a cultura do arroz, cerca de 65 mil hectares. Lembrando que o Rio Grande do Sul é o principal produtor do cereal aqui no Brasil. E o que influencia diretamente na velocidade dos trabalhos é, claro, é o clima, né? Para saber como é que fica o tempo para o centro-sul do país, especialmente para os produtores de arroz, quem tem as informações dos estúdios da Somar é Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul são responsáveis por mais da metade da produção brasileira. O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor de arroz, responsável por 70% da produção do país. E no decorrer dos últimos períodos, os produtores começaram o plantio com atraso em comparação com os anos anteriores. Isso porque as instabilidades vinham ocorrendo de forma muito frequente e isso acabava atrapalhando o andamento das atividades no campo. Só que essas pancadas mais frequentes de chuva no sul do país garantiram o aumento da disponibilidade hídrica do solo, principalmente no Rio Grande do Sul, agora com índices superiores a 90%. No decorrer dos próximos dias, essas instabilidades no sul do país ganham bastante intensidade. E aí tem previsão de chuva volumosa em grande parte do norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também a metade oeste paranaense. Acumulados de até 100 milímetros podem ocorrer nessas regiões. Inclusive, há riscos também para temporais, rajadas de vento. Essas instabilidades do sul do país, elas conseguem avançar um pouco mais, principalmente entre o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, alcançando até o sul de Minas Gerais. Só que nessas áreas as pancadas são mais fracas. O tempo mais seco ainda predomina em grande parte da região centro-oeste, como Mato Grosso, Goiás e grande parte do estado mineiro. A partir da próxima semana, essas instabilidades na região sul, elas perdem um pouco mais de intensidade. Aí não tem mais previsão de chuva muito volumosa. Só que mesmo assim, as chuvas ainda devem seguir significativas. Dessa vez, o volume de chuva no sul do Brasil fica próximo de 50 milímetros e ainda deve seguir concentrado entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e as áreas mais ao sul do Paraná. Agora as instabilidades seguem avançando um pouco mais pelo centro do país. Volta a chover em grande parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, todo o Mato Grosso do Sul e ainda também a metade oeste do Mato Grosso. Só que lembrando que essas instabilidades, mesmo que elas consigam avançar para o centro do país, elas ainda devem ser fracas. O volume não passa de 5 milímetros em 5 dias. É durante o terceiro período que essas chuvas conseguem avançar de forma mais abrangente. Aí tem previsão de chuva abrangente em grande parte do centro-sul. A região sul ainda deve receber chuva volumosa, em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Então, pelo menos até o dia 20 do mês de outubro, previsão de chuva forte e também persistente nas áreas produtoras de arroz do Rio Grande do Sul. Com isso, pode acabar atrasando ainda mais o plantio das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, daqui a pouquinho então a Juliana Rezende volta com mais informações do tempo, destacando o centro-norte do país. E veja depois do intervalo, o café arábica tem dia de recuperação na Bolsa de Nova York. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E no programa de ontem nós tivemos problemas técnicos para exibir o comentário do jornalista Antônio Resch falando sobre o aumento no consumo do café aqui no Brasil. Por isso nós vamos reexibir esse material hoje para que você não perca nada. Acompanhe então o comentário do jornalista Antônio Resch. Olá. Na última reunião realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Torrefação de Café, ABIC, o diretor executivo da entidade anunciou uma notícia muito boa, muito interessante. Segundo a ABIC, a estimativa de aumento do consumo de café no mercado interno para agora, para o próximo ano, pode chegar a 3,5%. Isso é curioso, porque no ano passado e neste ano, com essa crise, o desemprego e tal, o café não perdeu terreno. Ele ainda subiu, segundo a ABIC, 1%. Queda de inflação, se melhorar a renda, porque as coisas ficam mais baratas. O Natan Reskovics, da ABIC, acredita que o Brasil pode chegar a consumir 22 milhões de sacas de café, o que, sem dúvida nenhuma, é uma excelente notícia para todo o mercado. Até o próximo.
Até a próxima, Antônio Resch. E a Bolsa Internacional de Londres registrou preços mais baixos para o café robusta nesta quinta-feira. O mercado sentiu um movimento de correção técnica após ganhos bem acentuados para o café robusta lá na Bolsa de Londres. Aqui no painel, a gente acompanha como é que foram as perdas do café, então, na Bolsa de Londres nesta quinta-feira. Começamos de olho no contrato com vencimento para novembro, $2.000 a tonelada, queda de 0,74%. Já os próximos contratos, depois desse de novembro, ficaram abaixo dos $2.000 a tonelada, como a gente acompanha aqui. O contrato para o mês de janeiro ficou em $1.967 a tonelada, com uma queda de 0,50%. E os contratos com vencimento para o mês de março do ano que vem ficaram em $1.955 a tonelada, com uma desvalorização de 0,45%. Já o café arábica na Bolsa de Nova York teve um movimento justamente o contrário. Ele que vinha em queda nos últimos dias, hoje teve um movimento de recuperação. O contrato para o mês de dezembro subiu 1,63%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de $1,27 por libra-peso. Contratos para março do ano que vem em alta de 1,59%, $1,30 por libra-peso. E por último, contrato para maio, $1,33 por libra-peso, em alta de 1,56%. Passamos por último para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje também teve um cenário positivo. O contrato para o mês de dezembro, por exemplo, subiu 1,61%, com 150 contratos negociados no valor de $157,45 a saca. Contratos para o mês de março do ano que vem, $161,15 a saca, alta de 1,70%. Contratos para setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, em alta de 1,66%. No ajuste atual, o valor do vencimento é de $162,70 a saca. Nos últimos negócios, o vencimento ficou em $161,30 a saca, mostrando uma tendência talvez de queda para amanhã, sexta-feira, último dia da semana. Para encerrar, contrato para setembro de 2019, em alta de 1,55%. No ajuste atual, o valor da saca é de $173,95. E o que vinha influenciando no café arábica na Bolsa de Nova York era a previsão do tempo aqui no Brasil e também o comportamento climático nos últimos dias, que trouxe chuva para as regiões cafeeiras aqui no Brasil, e isso pressionou as cotações, porque mostra um cenário mais positivo para a produção de café, especialmente para o café arábica, lembrando que o Brasil é o principal produtor de café arábica no mundo. Mas para saber como é que fica o tempo no centro-norte do país, quem tem as informações mais uma vez dos estúdios da Somar é a Juliana Rezende, que destaca agora a produção de pastagens. As instabilidades tropicais da metade norte do país ainda devem seguir atuando na região nortista. Isso já vem ocorrendo durante as últimas semanas, garantindo episódios de chuvas mais frequentes, principalmente na metade oeste da região norte. Enquanto que na região nordeste é justamente a faixa leste que ainda segue recebendo chuva, mas isso é por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e acabam trazendo maior concentração de umidade. Nos próximos dias, essas chuvas da região nortista ainda devem seguir fortes, principalmente entre Amazonas e também Roraima. As instabilidades até conseguem se espalhar entre o estado do Pará, mas dessa vez a chuva é mais fraca. Na região nordeste, as chuvas também devem seguir mais persistentes na faixa leste, mas de forma ainda muito fraca, pancadas isoladas. Na próxima semana ainda pouca coisa deve mudar, porque essa chuva da região norte ela segue mais forte na metade oeste, entre o Amazonas, Acre e também Roraima. Enquanto que no Pará as chuvas até ocorrem, mas com menor volume. Na região nordeste as pancadas seguem perdendo bastante intensidade na faixa leste, mas mesmo assim ainda podem ocorrer algumas pancadas mais irregulares. Durante o terceiro período, entre os dias 16 até o dia 20 de outubro, as chuvas seguem se espalhando pela região norte e agora voltam a alcançar o estado do Tocantins. Só que a chuva ainda deve ser mais fraca, pode alcançar também o extremo oeste da Bahia, as áreas mais ao sul do Maranhão e também Piauí. Na faixa leste da região nordeste, as chuvas se tornam um pouco mais abrangentes
chuvas, principalmente na faixa leste da Bahia. Só que a chuva ainda deve ser mais fraca, o volume segue baixo. Então, no decorrer das próximas semanas, as pastagens mais beneficiadas da metade norte do Brasil seguem a região norte. Isso porque as chuvas seguem mais fortes e também cada vez mais abrangentes, devido ao calor e também aos altos índices de umidade relativa do ar. Tá certo, Juliana. Bom, em Mato Grosso do Sul, sobe o número de autuações da Agência Estadual de Defesa Sanitária no trabalho de fiscalização do vazio sanitário. 11 estados, mais o Distrito Federal, adotam o vazio sanitário no Brasil, que é o período sem plantas vivas de soja na propriedade. O produtor que não cumprir pode sofrer sanções. Em Mato Grosso do Sul, essa exigência, acaba ratificando a proibição da soja segunda safra. Veja mais detalhes na reportagem de Miriam Valadares. Em Mato Grosso do Sul, o período do vazio sanitário da soja se encerrou no dia 15 de setembro. Por 3 meses, os fiscais agropecuários percorreram 73 municípios, registrando 102 autos de infração por falta de cadastro do produtor, 40 autos por descumprimento ao vazio sanitário. E foram 26 equipes, que percorreram 73 municípios do estado, foram 6.294 propriedades fiscalizadas e 143 autos de infração lavrados. Tá? A maioria deles por falta de cadastro, tá? Sendo que apenas um deles era plantio de soja ou condução de plantio de soja durante o período do vazio sanitário. Tá? O que demonstra um pequeno aumento, um aumento de 6% com relação à última safra. Tá? Esse aumento, eu dedico ele a aumento dos critérios de fiscalização e também algum produtor ali que teve dificuldade para controlar a soja que germinou. Na última safra, foram 2.589.000 hectares cultivados com soja no estado. Nesta temporada, o sojicultor deve ficar atento às mudanças. As duas últimas novidades que foram publicadas na Lei 5.025, agora no último mês de setembro, foi a proibição da soja sobre soja, ou a soja safrinha, e a calendarização do plantio da soja, que hoje ele pode ser feito, o plantio da soja no estado do Mato Grosso do Sul somente pode ser feito do dia 16 de setembro até dia 31 de dezembro. Essa janela de semeadura é onde o produtor pode fazer o seu plantio. É por conta de várias pesquisas da Embrapa, das fundações, demonstram que o plantio mais cedo limita a resistência do fungo aos fungicidas já disponíveis. Tá? Assim como a medida de proibição da soja safrinha, também aquele plantio de soja sobre soja permite que o fungo permaneça no campo e atinja as próximas safras. Então, por isso, as duas restrições. Tá certo. E o ritmo da colheita de manga no Brasil durante o mês de setembro pressionou as cotações da fruta no fechamento do mês, segundo o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. De acordo com o CPEA, as perdas só não foram maiores por causa das exportações da manga brasileira para destinos especialmente nos Estados Unidos e também para a Europa. Aqui no painel a gente tem o preço da manga Tome no atacado de São Paulo. De acordo com o último levantamento do CPEA, que foi feito no dia 29 de setembro, um fechamento semanal, o valor da manga Tome caiu para R$ 2,03 o quilo. Ela vinha de R$ 2,35, estável nas outras semanas de setembro, depois subiu para R$ 2,50 e no último fechamento, então, a manga Tome, de acordo com o levantamento do CPEA, custa R$ 2,03 no atacado de São Paulo. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o fechamento da soja e do milho na Bolsa de Chicago e também aqui na B3. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo da B3 em São Paulo. Agora, 5h58, horário de Brasília. E uma pesquisa da Bolsa de Valores brasileira constatou que das 443 companhias com ações em bolsa, somente 13,5% levam em conta recomendações internacionais de sustentabilidade e somente 36 empresas estudam a possibilidade de adotar projetos de sustentabilidade empresarial. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com a diretora de sustentabilidade aqui da B3, Sônia Favaretto. E é o que nós vamos acompanhar agora. Sônia, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos falar desta pesquisa importante
que a B3 realizou junto às empresas de capital aberto que têm ações comercializadas aqui. E a pergunta é o que elas fazem e estão fazendo em relação à sustentabilidade. Poucas empresas projetam, trabalham para a sustentabilidade? Puga, obrigada pelo convite. Na verdade, a gente tem níveis, né, dessas empresas, o quanto elas já estão comprometidas, o quanto elas estão fazendo ou não essas práticas, né? Essa pesquisa especificamente, a gente quis entender das companhias o quanto elas já estão comprometidas com a agenda da ONU para esta temática da sustentabilidade. A ONU traçou uma agenda que a gente chama Agenda 2030, que são que objetivos o mundo, todos os países, nações integrantes da ONU concordaram, que objetivos o mundo tem que atingir em 2030. E chegamos a 17 objetivos, que são chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente tem fome, a gente tem água, a gente tem vida marinha, a gente tem educação, uma série de objetivos. Então, a pesquisa quis saber o seguinte: você, companhia, já está considerando esses objetivos na sua gestão, no seu relatório, que era a pergunta objetiva? Então, o que a gente olha pela pesquisa foi o primeiro ano, né? Então, a gente ainda tem muito a avançar. Tem muita empresa que não respondeu porque era voluntário, né? Tem empresas que responderam que sim, e tem empresas que responderam que não, mas explicaram por que ainda não estão comprometidas com esta agenda da ONU, né? Agora, é importante dizer, Puga, que essa é uma agenda nova. A ONU lançou no final de 2015. Então, é uma coisa que ainda está começando. Agora, voltando à sua pergunta original, em termos de sustentabilidade, já temos muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Agora, de novo, depende do entendimento da empresa, da prioridade da empresa, e aí a gente vai construindo. Empresas comprometidas com sustentabilidade, que têm ações aqui na Bolsa, cerca de 13,5%, a julgar pelo resultado das perguntas que vocês encaminharam nessa pesquisa. Mas, pelo menos 20% dessas empresas disseram que não têm esse compromisso ou não responderam ao questionário, cerca de 80 empresas. A pergunta é, como avançar agora, o que a B3 pretende fazer incentivando, já que a senhora, como diretora de sustentabilidade, incentiva as empresas a aderirem a esse protocolo de sustentabilidade. O que a B3 pretende fazer? Na verdade, assim, de novo, a pesquisa ela era muito focada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, para esta agenda, a gente vai fazer agora alguns workshops com as empresas, explicar o que é isso, que diacho de objetivos são esses, o que a ONU está pretendendo, como isso impacta na minha empresa, o que é sustentabilidade para a minha empresa. A gente vai fazer workshops até o final do ano, convidando essas empresas ou que não responderam ou que ainda não estão fazendo, para começar esse diálogo e para começar a explicar do que se trata. Agora, é importante dizer que a B3 tem uma série de outras iniciativas, índice de sustentabilidade empresarial, índice de carbono eficiente, a gente trabalha com as empresas em outras agendas com guias de sustentabilidade. Então, assim, tem uma ampla série de iniciativas. Em relação à pesquisa, o passo concreto agora, vamos chamar essa turma para conversar, explicar do que a gente está falando, explicar qual que é a proposta da ONU e mais, como é que isso faz sentido para o seu negócio. Porque às vezes pode parecer uma coisa meio abstrata, a ONU está longe, debatendo, deixa eu ganhar o dinheiro aqui. A gente tem que casar esses mundos. E essa é a pergunta que eu faço agora. Os empresários normalmente reclamam que trabalhar com sustentabilidade, respeitando regras ambientais, sociais, custa muito, é caro. Agora eu pergunto, vale a pena? Puga, se você passa por uma crise ambiental na sua companhia, numa crise social, trabalho infantil, trabalho escravo, derramamento, né, de vazamento na parte ambiental, em 1 minuto essa pergunta está respondida, porque é o custo de não fazer. Então, a pergunta, geralmente a gente fala, o que eu ganho em fazer? O que você perde se não fizer, meu amigo? Por quê? Porque o mundo vai para lá. Porque as questões sociais e ambientais, elas não são mais acessórias, elas estão no risco do negócio. Banco hoje tem engenheiro ambiental na área de risco. Banco hoje, para conceder um crédito de empreendimento, ele faz todo um escrutínio não só mais financeiro. Ele quer saber se aquela companhia está seguindo todas as variáveis ambientais, sociais e de governança. Então, na verdade, a abordagem que a gente tem com as companhias é conscientizá-las que elas estão vivendo um mundo em transformação. Todos nós estamos. A gente não lida com a água hoje como lidava há 20 anos. Não é verdade? A gente lavava carro com a mangueira aberta e a água ia embora. Faz isso hoje. Você não faz mais. Então, o mundo mudou do ponto de vista de recursos naturais, do ponto de vista de crises sociais. Então, o que a gente conversa com as empresas é nessa linha de dizer, olha, precisamos mudar a forma de gerir, precisamos trazer essas preocupações. Tem um custo?
tudo na vida vai ter um custo. Se você quer lançar um novo produto, você vai ter que investir para lançar o produto. Agora, o que você tem que avaliar é assim, e se você não fizer? O quanto preparado você está para uma crise que pode levar o seu valor de bolsa lá para baixo? O quanto preparado você está para ter uma intervenção de um Ministério Público ou para você ter uma crise reputacional que o seu consumidor não compra mais o seu produto? Quanto preparado você está? Então, é dessa forma que a gente tem que abordar. Agora, vamos falar de algumas vantagens. Quem já aderiu, empresas que aderiram a protocolos de sustentabilidade, seja o da ONU, ou seja, outro protocolo adotado, tem vantagens? Tem, cada vez mais do ponto de vista, já que a gente está falando de negócio, investidor. Investidor cada vez mais quer saber se a companhia está dentro de um índice de sustentabilidade para poder alocar portfólio, para poder alocar recurso ali. Então, Pulga, assim, a vantagem para ela é reputacional, sem dúvida, porque todo mundo tem que estar atento a isso. Mas mais do que o reputacional em alguns lugares, recursos a mais que ela recebe de investidor, em outros lugares, é condição para exportar. A gente já está vendo isso. Recebe facilidade. Empresa comprometida com sustentabilidade tem facilidade para aumentar a exportação. Exatamente. Ou às vezes não consegue exportar. Tem país europeu que não recebe exportação de determinada, né? não trabalha com determinada empresa se não estiver seguindo protocolos sociais e ambientais. Então, isso é um padrão, é critério. Que a gente está falando aqui cada vez mais, as questões sociais e ambientais, elas se tornam critérios para a operação. Então, critério para o investidor alocar recursos, critério para você conseguir entrar numa linha de exportação, critério para você ser aceito em outros tipos de rankings, por exemplo, né, que tem a ver com reputação, tem a ver com desempenho. Já atinge alguns setores de financiamento, o custo de financiamento? Já atinge. A gente tem o setor financeiro brasileiro, a gente já trabalha com essa temática há décadas. Né? Princípios do Equador, que é para Project Finance, que trabalha com toda essa temática. A gente tem o Banco Central, o Brasil é um país, um dos únicos do mundo a ter uma regulação para uma política de responsabilidade socioambiental. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no Brasil, desde 2015, todos os bancos que operam, bancos e outras instituições sob o Banco Central têm que ter uma política de responsabilidade socioambiental, você é auditado por isso. Isso é lei, no Brasil isso é lei, nem todo mundo sabe. O Banco Central é a primeira legislação brasileira em que as companhias têm que aderir a esse protocolo socioambiental. Ou seja, traz, vamos dizer, facilidades maiores para quem está comprometido no mundo de hoje com a sustentabilidade. Não tem dúvida, seja, né, como eu já falei, na questão de alocação de portfólio, seja na antecipação de legislação, vai chegar. Se você é um empresário com visão, você não está pensando no ano que vem. Você está pensando 5, 10 anos à frente. E 5, 10 anos à frente, você tem que estar preparado para o mundo que vai acontecer. Essas legislações vão chegar. Mercado de carbono vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Taxações sobre essas questões vão vir, porque é a regulação, é o jeito que o mercado opera. E não só no Brasil, e todo no mundo. No então, mundo. Você estar atento a isso, você está sendo um empresário, um produtor, enfim, que está tendo uma visão estratégica. Você vai se antecipar. E você vai ter um diferencial competitivo para isso, porque cada vez mais está sendo valorizado do ponto de vista econômico. Bom, você acaba de ouvir Sônia Favaretto, diretora na área de sustentabilidade aqui na B3. Projeto avança e agora uma conversa com as empresas. Empresa listada aqui tende a aderir, um número maior daqui para frente, os protocolos de sustentabilidade. Agradeço a sua participação, Muito obrigada. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada, Paulo. Voltamos ao programa. Tá certo. E é importante destacar que a Bolsa de Valores brasileira, a B3, foi a primeira no mundo, a assinar um pacto global com a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2004. A B3 também foi a primeira bolsa de um país emergente a se comprometer com os princípios para investimento responsável. Por esse motivo, a Sônia Favaretto, que a gente acabou de acompanhar a entrevista, recebeu uma homenagem da ONU representando a Bolsa de Valores brasileira, a Bolsa de Valores de São Paulo, por ser pioneira na defesa da sustentabilidade e transparência empresarial. Bom, e as boas vendas líquidas garantiram a alta do milho hoje na Bolsa de Chicago, como a gente acompanha aqui no painel. O contrato com vencimento para dezembro subiu 0,35%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento foi de $3,49 por bushel. O contrato com vencimento para março do ano que vem subiu 0,34%, com o valor de $3,62 por bushel nesta quinta-feira.
Contratos com vencimento para maio do ano que vem em alta de 0,33% por $3,71 por bushel. E para finalizar, contratos para julho do ano que vem subiram 0,26% a $3,79 por bushel. O mercado também buscou suporte no bom desempenho das vendas líquidas, como eu falei, mas também na previsão de fortes chuvas lá nos Estados Unidos, o que contribui aí para manter a colheita em um ritmo lento. Isso, é claro, preocupa o mercado e valoriza os futuros do milho. O milho BMF-Bovespa também acompanhou essa alta de Chicago hoje aqui na B3 em São Paulo. O contrato com vencimento para novembro subiu 0,26%. No ajuste atual, o valor da saca é de R$ 30,89. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 0,25%, com o valor da saca por R$ 32,48. Foi o maior número de contratos negociados para o mercado do milho aqui na B3 nesta quinta-feira. Contratos para março do ano que vem, próximos da estabilidade, com uma leve alta de 0,06%, com o valor da saca a R$ 33,60. Por último, o contrato para maio de 2018, R$ 32,32, também com a leve alta de 0,06%. Do milho, já vamos para o mercado da soja, que hoje também vem em alta na Bolsa de Chicago, justamente por causa das chuvas nas regiões produtoras nos Estados Unidos, o que acaba aí elevando as cotações. O contrato com vencimento para novembro subiu 1,04%. Nos últimos negócios, o valor para este vencimento é de R$ 9,68 por bushel. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 1,05%, R$ 9,79 por bushel. Contratos com vencimento para março, alta de quase 1%, 0,99%, por R$ 9,88 por bushel. E contratos para maio de 2018, também em alta de próxima de 1%, por R$ 9,97 por bushel. Por último, soja BMF-Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também em dia de alta hoje. O contrato para o mês de novembro subiu 1,04%. No ajuste atual, o valor da saca é de R$ 21,34. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 1,08%, R$ 21,58 a saca. E por último, o contrato para março de 2018, alta de 1,02% por R$ 21,78 a saca. Dia de alta, portanto, para o milho na Bolsa de Chicago, para a soja também na Bolsa de Chicago e aqui na B3. Com isso, o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que nós voltamos amanhã, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira, no programa Pecuária BR. Até mais!